Direto de Rio Verde, Goiás, estou com meu amigo Paulo aqui, do GPEA, Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão Agrícola. Pesquisa, Ensino e Extensão Agrícola. E nós estamos avaliando o Instituto Federal Goiano. Nós estamos avaliando hoje uma lavoura em R6. Lavoura em R6. Paulo, fala para mim, como é denominada essa fase? Então, essa fase, pelo que eu estava observando, a gente estava discutindo, é o enchimento pleno dos grãos ou grão verde. Ou seja, denominada de fase de vagem cheia ou grão verde, exatamente. E é importante sempre lembrar a forma de caracterizar a fase, porque o nosso objetivo aqui é esse, é apresentar a fenologia de um jeito que você nunca viu. Vamos lá, eu pego aqui na haste principal, de cima para baixo, eu tenho primeiro nó maduro, segundo nó maduro, terceiro nó maduro, quarto nó maduro. Quando eu tenho uma vagem, pelo menos uma vagem, num dos 4 últimos nós da haste principal, com trifólio completamente desenvolvido, ou seja, nós maduros, e nessa vagem eu tenho os grãos preenchendo toda a cavidade da vagem, que tem tudo a ver com o que o Paulo falou, vagem cheia, grãos verdes preenchendo toda a cavidade, dessa forma eu digo, a planta está em R6. Eu caracterizo essa fase, o R6, olhando para os 4 últimos nós. Eu caracterizo ela avaliando pelo menos uma vagem, apresentando a característica que eu contei aqui para você. Ou seja, a gente chega no R6, estamos quase chegando no R7, que é maturidade, no R8, que é colheita, nas fases finais da fenologia, e no R6 eu ainda continuo olhando para os 4 últimos nós. Ou seja, dentro do esquema 1, 2, 4, 1, eu ainda estou na parte 4. E daqui a pouco, num próximo vídeo, eu vou chegar na parte 1 do esquema 1, 2, 4, 1, que vai... Daí eu vou trazer, né, o R7, que é uma vagem madura em qualquer local da haste principal. Eu estou fazendo questão de lembrar você do esquema 1, 2, 4, 1, porque é a forma mais simples, é um macete para você acompanhar o desenvolvimento das plantas ao longo do estádio reprodutivo, dos estádios reprodutivos. Paulo, fala para mim, o que você destaca pelo que você anotou, estudou, que está acontecendo com a planta numa fase como essa? Sim, nesse momento a gente vê observando que a planta, quando chegou nessa fase aí de R6, o porte dela, a arquitetura, ela deu uma estabilizada, tá? Então ela parou um pouco ali seu crescimento. Exatamente isso. Em R6 a planta estabiliza o crescimento dela em estatura. É importante você saber isso. Até porque muitas vezes no campo o produtor pergunta: Salvático, Paulo, minha soja está em R2, não cresceu muito ainda, será que ela vai crescer? É importante você saber, ela cresce até R6, ou seja, ela vai estabilizar o crescimento dela em estatura aqui nessa fase, denominada de vagem cheia ou grão verde. E eu quero também destacar uma questão relacionada à raiz. As raízes, elas ainda continuam se desenvolvendo, mesmo que lentamente, e tem função fisiológica. A raiz fazendo o papel de raiz. A raiz terá função fisiológica até R7. E é algo que é importante você saber. Por quê? Porque a planta ainda está trabalhando, você precisa lembrar disso, a planta ainda está trabalhando, mesmo estando num estágio avançado como esse, como R6. O que você me fala, Paulo, do peso das vagens? Então, nesse momento a gente observou bastante que é o momento de máximo acúmulo, tá? Então, em relação ao peso, Salvati, o que a gente pode falar aí? Olha só, eu tenho aqui o máximo peso total de vagens, isso eu posso afirmar. Quanto ao acúmulo que você citou aqui, até o final de R6, eu ainda terei acúmulo, ou seja, a planta precisa atingir a maturidade fisiológica, ela não está atingindo agora, ela vai atingir R7, até lá ela vai acumular. O que significa isso na prática, aqui agora? Em R6, ela ainda
ela ainda está acumulando matéria seca e nutrientes na planta inteira e nos grãos, nas vagens. Isso de bate-pronto já deixa uma dica aqui para nós. Não dá para abandonar a lavoura. Não dá para achar que você cumpriu já o teu dever. Por quê? Porque ela ainda precisa trabalhar, o sistema ainda precisa funcionar, a raiz ainda tem atividade fisiológica. Para quê? Para que ela continue acumulando matéria seca e nutrientes, como eu falei, na planta inteira e nos grãos. Para lá no final, aí sim, quando ela madurar, secar, tiver a maior parte da planta com as vagens secas, você poder colher e armazenar. Até isso acontecer, vamos continuar de olho. Um outro ponto interessante, Paulo, que você anotou aí na última parte, é a questão do máximo peso total das vagens, que é o que a gente acabou de comentar. Ou seja, a gente já falou sobre isso, sobre o peso máximo total de vagens. Eu deixei claro para você que a planta ainda está acumulando e vai acumular até o final do R6. A gente citou, explicou claramente a questão do porte, deixou um recado forte sobre a raiz e do mais, eu e o Paulo vamos continuar aqui, porque esse é o nosso trabalho, no campo, de olho na planta, aplicando o esquema 1241, tentando entender cada vez melhor a planta. Por quê? Porque você maneja melhor aquilo que conhece. Aproveitando, eu quero deixar claro para você que eu estou aqui com o Paulo do GPE do IF Goiano, porque a gente participou de um trabalho encabeçado pelo Paulo aqui com o grupo de estudo. E eu quero que ele explique um pouco melhor isso para você. Por quê? Porque a gente aprende cada vez mais trocando informação, trocando conhecimento, trazendo a ideia do mercado, a ideia de um consultor junto com o pessoal de uma instituição, para a gente afinar cada vez mais o conhecimento e transferir, multiplicar isso da melhor forma no campo. Pois é, Salvatore. Essa semana a gente teve nosso primeiro dia de campo aqui no IF Goiano, em Rio Verde. A gente trouxe as pessoas, trouxe o Salvatore como nosso parceiro para estar discutindo um pouco sobre um manejo mais sustentável, fisiologia e nutrição de plantas. Então, Salvatore, queria agradecer aí pela disponibilidade de ter vindo visitar a gente. E isso é muito importante, essa interação de nós alunos, nós aqui da agronomia que estamos indo para o mercado de trabalho, com os profissionais que já estão no mercado. E essa troca de conhecimento aí é bastante importante. É isso aqui que dá orgulho de fazer, de trabalhar, de conhecer gente boa. Com certeza o Paulo em breve vai estar aí no mercado junto com nós também, fazendo do agro cada vez mais um orgulho para nós. É um prazer estar contigo, obrigado pela atenção, vamos junto e lembra lá, fica de olho na planta. Fechou. Valeu.